Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Pastor Elias Ribeiro, mais uma oportunidade de compartilhar com vocês uma palavra de Deus registrada em Eclesiastes capítulo 3 e o versículo 1, que nos diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nós vamos ver o sábio Salomão, o homem que alcançou de Deus uma sabedoria extraordinária, porque a Bíblia diz que nem antes dele e nem depois dele haverá homem com tanta sabedoria como ele. Ele procurou investigar as coisas, procurou conhecer todas as coisas, procurou aproveitar a vida ao máximo, e ele chegou à conclusão que todas as coisas elas estão regidas pelo tempo. E ele vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, o tempo, ele é implacável, indomável. Ninguém pode parar o tempo. O tempo segue o seu curso. Então, nós vamos ver que é impossível alguém ignorar o tempo, se desvincular do tempo, se desconectar do tempo. O tempo que nós bem conhecemos como o tempo Cronos. Então, nós vamos ver que desde o princípio, nós vamos ver que a sociedade, a humanidade, suas grandes realizações estão envolvidas em um certo tempo. Muitos reinos se levantaram em uma época e teve o seu período de tempo de existência, mas chegou ao fim. Porque a Bíblia diz que passará os céus e a terra. Então, tudo que está contido nos céus e na terra também está sujeito a um tempo. Porque quando nós falamos de passar, é um tempo que se foi. Mas a pergunta que eu quero fazer para você neste momento: o que é que você está fazendo com o Cronos da vida? Você é daquela geração que tem aproveitado bem isto, entendido que este período de vida é uma dádiva de Deus para você realizar alguma coisa, para você deixar um legado? Porque há gerações que totalmente se perderam, não souberam entender o Cronos da vida. Podemos citar a geração antediluviana. Esta geração não aproveitou o seu tempo para deixar um legado. A história deles é uma história de perdição. É uma história de quem foi consumido porque não aproveitou esse tempo. Houve um tempo de escape para eles. Noé pregou em um determinado tempo uma mensagem que eles deveriam atentar para a mensagem de Noé. Mas ao invés disso, eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. O tempo deles fora só para as coisas materiais. Eles viveram como se nunca fossem morrer e procuraram desesperadamente o socorro na arca de Noé, como alguém que nunca vivera. Não souberam aproveitar o Cronos da vida. E as gerações que passaram, que não aproveitaram também estas oportunidades. Mas a Bíblia vai dizer sobre uma geração, no Salmo 24 e 26, ele vai dizer: esta é a geração daqueles que te buscam, daqueles que te buscam a tua face, ó Deus de Jacó.
a melhor forma de aproveitar este cronos, este período de vida que Deus te dá, é buscar a face do Senhor. Nós vamos ver em Eclesiastes, no capítulo 1 e o verso 4, a Bíblia nos dizendo: uma geração vai, outra geração vem, porque tem que se conscientizar que é passageiro. E nós podemos citar esta geração daqueles que buscam, podemos citar alguns deles, como Daniel. Daniel, ele soube aproveitar o cronos da vida, quando ele é levado para o cativeiro na Babilônia, para terras estrangeiras, fora do país aonde ele nascera, fora da cidade aonde ele crescera, fora do ambiente aonde ele se relacionava, aonde estava em meio aos seus parentes e seus amigos. Agora ele estava em uma terra distante, como um peregrino, como um forasteiro, como um escravo, porque fora levado. Mas esse moço, ele chega na Babilônia e ele assenta no seu coração em não se contaminar com as iguarias que o rei comia, com a bebida que o rei bebia. A primeira coisa que este moço vai fazer é se preocupar em buscar cumprir a lei do Senhor. A lei do Senhor era clara quanto aos ídolos, quanto à idolatria. E sabemos que tudo que o rei comia era oferecido aos deuses estranhos. E Daniel assenta no seu coração não se contaminar. Ele priorizou a vida espiritual. Nesse tempo que Deus te dá, comece a priorizar por aquilo que é eterno. Porque quem semeia na carne, colherá a concupiscência. Mas quem semeia no Espírito, ele colherá a vida eterna. E nós vamos ver de forma maravilhosa nesta vida deste moço, que ele também vai manter uma vida moral alibada, uma vida onde pudesse procurar qualquer coisa contra Daniel, que desabonasse a sua conduta, que não acharia. Quando o rei Dario intentava colocá-lo como príncipe sobre as demais províncias, os demais governadores e príncipes poderosos procuraram destruir a imagem desse moço. E a Bíblia vai nos dizer que eles procuraram em Daniel algum vício, algum defeito, e chegaram à conclusão que nunca achariam ocasião contra ele. É tempo de você cuidar da sua moral. É tempo de você cuidar da sua conduta. É tempo de você se preocupar como é que você está se procedendo, como você está andando no meio dessa sociedade, a qual Filipenses nos qualifica muito bem esta sociedade. No livro de Filipenses, capítulo 2, verso 15, diz assim: para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. Ele vai identificar que esta geração é uma geração corrompida, uma geração perversa, mas a ordem é para que
entre a qual resplandeceis como astro no mundo, fazendo a diferença, aproveitando bem o cronos da vida. Por quê? Porque tudo passa. Tudo nessa vida passa. A Bíblia nos diz: passarás os céus e a terra. O mundo passa. João, na sua primeira carta, no capítulo 2 e verso 17, vai nos dizer assim: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nesse cronos de vida, nesse tempo tão aprazível para você fazer a vontade de Deus. Salomão vai terminar o seu livro de Eclesiastes nos dizendo uma verdade irrefutável. No seu capítulo 12, ele vai dizer, porque ele vai dizer o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer juízo toda a obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então só tem uma coisa que não passa, né? É as obras. Apocalipse capítulo 14, o verso 13, e Apocalipse 20, o verso 12, vai nos deixar claro isso. Então é tempo de você aproveitar o cronos da vida. É tempo de você apartar-se deste mundo e não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos o vosso entendimento pela palavra de Deus, porque tudo vai passar, mas as obras, elas seguem, porque os homens serão julgados segundo as suas obras. Então é tempo de você se preocupar com a sua eternidade. É tempo de nos preocuparmos com a nossa salvação. Este é o tempo. Aproveite investindo na vida eterna, porque tem gente que só investe nessa vida. Ele não ajunta tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde os ladrões não minam. É tempo de você juntar riquezas para a eternidade. E o tempo passa, meu amigo. O tempo voa. O tempo faz com que as coisas mudem de lugar, como as nuvens. Você já observou o céu? As nuvens, em poucos minutos ou horas, elas têm um formato diferente. Na vida as coisas são assim. Nada é eterno. Então, nós vamos ver sobre esta questão do tempo. E Jesus, ele estava certo dia em Jerusalém, porque o capítulo 5 de João vai nos dizer o seguinte: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E ali tinha uma multidão também, esperando por um tempo. Porque a Bíblia vai nos dizer que esta multidão, que esperava por um tempo, não tinha muito
o que se alegrar no tempo em que eles estavam vivendo. Porque a Bíblia diz que neste tanque, à beira deste tanque, jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Eles estavam esperando um tempo em que chegasse um anjo e agitasse as águas do tanque. Era a oportunidade de alguém mudar de vida. Era a oportunidade de alguém voltar a ter saúde. Era a oportunidade de alguém voltar a ser inserido na sociedade. Porque nós sabemos que nos tempos de Jesus não tinha tanto recurso como temos hoje. Uma pessoa paralítica, uma pessoa cega, era uma pessoa fadada a viver de esmola para sempre. Nunca ele seria reinserido na sociedade da sua época. E eles estavam esperando um tempo em que lhe oferecesse uma oportunidade, em que um anjo movimentasse as águas. Mas há pessoas que têm uma vida tão complicada, tão difícil, que é preciso o Senhor intervir, porque ele não consegue aproveitar esse tempo da água agitada pelo anjo. E ali nós vamos encontrar um homem. A Bíblia vai nos dizer, no seu versículo 5, no capítulo 5 do Evangelho de João, o seguinte: e estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus sabia de todo o tempo que aquele homem passava ali, porque a Bíblia é enfática em nos dizer. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o homem, ele não via uma porta no templo para ele, porque ninguém se conduía dele, ninguém prestava atenção nele. Ali passavam muitas pessoas, passava o sacerdote, o levita, passavam os grandes, talvez, empresários da época, mas nunca ninguém olhou para ele. Parecia que ele estava fadado a nunca alcançar um tempo de vitória. Mas o tempo e a sorte pertencem a todos. E nós vamos ver que Jesus, ele vai ouvir o que o enfermo vai responder para ele. E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloca no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu até tento sair dessa situação. Faz muito tempo que eu estou tentando. Mas sempre tem alguém que desce antes de mim. Tem sempre alguém que tem mais condições de chegar ao tanque primeiro do que eu. Porque era só o primeiro que chegasse, né? Mas Jesus disse ao homem: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Ele recebeu um tempo de refrigério, um tempo de solução. Meu amigo, possa ser que todo esse tempo nunca você teve a oportunidade de ter os seus problemas resolvidos.
Ninguém te ajudou. Parece que esse tempo é infinito na sua vida. Mas Jesus vai chegar. A sua oportunidade vai chegar. Creia que Jesus é o Senhor do cronos da vida. Ele muda os tempos e as horas. Ele é Senhor do tempo. O tempo, às vezes, é Senhor dos homens, mas Jesus é Senhor do tempo. E o interessante é que Jesus tem um outro encontro com ele. Agora, em outras condições, em outro tempo. Jesus encontrou ele num tempo de paralisia. Agora a Bíblia vai nos dizer, no capítulo 5 do Evangelho de João, no seu versículo 14. Depois Jesus encontrou no templo, agora já era outro tempo. Quantos encontros Jesus teve com você? Quantas vezes você se encontrou com ele? Esse moço teve 2 encontros. O segundo encontro, ele já estava no templo. No templo é lugar de adorar a Deus. Há um tempo que Jesus quer te achar no templo, para você aproveitar esses últimos dias, ir para o templo, adorar o nome do Senhor. O templo é algo que está vinculado à vida de todos aqueles que adoram a Deus. Paulo vai dizer em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, não deixando a vossa congregação como é costume de alguns. O templo sempre esteve na vida daqueles que buscam a Deus, daquela geração que busca a face do Deus de Jacó. Desde muito tempo, o povo se reunia à porta da congregação, no tempo em que Moisés pregava sobre a lei. Veio o povo agora na sua terra prometida, estiveram em Siló, aproveitando o seu tempo, adorando a Deus. Passou o tempo de adorar em Siló, agora chegou o tempo deles adorarem o Senhor em Jerusalém. Passou-se o tempo de adorar a Deus em Jerusalém. Chegou o tempo que os discípulos entraram para o cenáculo e ali eles buscavam a face de Deus, adorando o Senhor, esperando a promessa do Senhor, e receberam o batismo com o Espírito Santo. As irmãs estavam reunidas na casa da irmã Maria, congregando ali. No momento era o templo em que eles buscavam a face de Deus. E enquanto eles estavam ali, Pedro foi livre da mão de Herodes. O anjo entrou, tirou as prisões de Pedro, passou ele pelas guardas, passou ele pelo portão e deixou ele livre para ir à casa da irmã Maria. Veja bem, e segue-se o tempo, e nós estamos vivendo um tempo que devemos atentar para a nossa salvação. Não deixe de adorar a Deus. Continue. Deus abençoe você pela sua preciosa atenção.